Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, tudo sobre São Paulo, Rames Rodrigues, Luciano, Zubeldia e muito mais. Então vambora pro vídeo. Sobre o Rames, porque essa é uma parte que me toca. Sim. Não tá aqui porque não é o melhor pro grupo. Que isso deve ser música para os torcedores do São Paulo ouvir um treinador que pensa no grupo e não no interesse pessoal do jogador ou da direção ou de seja lá quem for, né? Então, eu acho que é um caminho muito bom que o Zubeldia já encontrou, é isso mesmo. Foram 7 minutos dele em campo, né? No último jogo, para ele perceber que não dá e acabou. Sim. É isso aí. 10 minutos talvez ele tenha ficado em campo. Bom, vamos falar sim da expulsão do jogador do Vitória, do zagueiro do Vitória, com 5 minutos de jogo e tal. Mas, Arnaldo, por favor, a questão do Zubeldia, falando dos dois jogadores, como eu falei, do Luciano, que fez 2 gols, e do Rames, que nem sequer viajou. Essa é uma boa conversa, porque acho que o Márcio falou da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, muitas vezes, eu acho que não é mais, mas era mais Rames do que Luciano. É verdade. Então era uma coisa mais... Eu sempre falo que o Rames é o craque imaginário, ele nunca está na imagem. E o Luciano sempre está, essa é a diferença. Então o Luciano, ele é julgado por sempre estar. E o Rames por uma ideia que nunca se concretiza. E acho que nas palavras em espanhol, o Zubeldia colocou isso. Um sempre está, o outro nunca está. Eu dei uma chance. E no coletivo, ele não acrescenta ao coletivo. E não acrescentou desde que chegou. Essa vibe do time agora, essa nova toada, as comemorações dos gols, a vibração, não tem nada a ver com o Rames Rodrigues, né? Ele não se encaixa nesse modelo. E tem uma coisa curiosa, ele não estava... Eu acho que fez certo o São Paulo. O São Paulo não colocou ele entre os machucados, porque ele não está machucado. O São Paulo tem 5 machucados, ele não está, eu sempre falava, né? O jogo de Marabá, lembra que eu te falei? Não, de Belém contra o Águia de Marabá, que eram 11 ausências, 5 machucados, 5 preservados, e o Rames. O Rames não estava nem entre os preservados e nem entre os machucados. Ele estava não relacionado. E é isso, o Rames não foi relacionado por opção do técnico. Ponto. Então, a galera do São Paulo que ainda sonha com um craque imaginário, acho que agora com o Zubeldia mais firme, mais experiente, com mais cancha para lidar com essa situação que o Carpini e o Rames foi uma das causas da queda do Carpini. Sem quem está em cima ficar, né? Tem que jogar, tem que dar chance, né? É que aí, né? Aí acabou também, né? Tem outras coisas acontecendo no São Paulo, né? Mas assim, desde que o Zubeldia assumiu, tem menos palpite, menos presença, menos cartola. Isso vai aos poucos mudando. E aí, em relação ao que está presente, que é o Luciano com a camisa 10 e todas as suas situações, o seu comportamento, os cartões e tudo mais, tem uma coisa inegável, que é o cara que faz gols. E, sobretudo, um cara que faz gols que abrem placares. Ele não faz gol do 4-0, como fazia o Pato, por exemplo. E outra vez ele fez o gol não só do 1-0, como logo depois que o Vitória fez o gol, empatou, ele faz o gol do 2-1. E isso que ele fala, para mim, é música para os ouvidos do Zubeldia. Eu e o meu staff, para quem não entendeu completamente, fomos rever todos os gols do Luciano pelo São Paulo entre 2020 e 2023. Pedi um compacto. Para quê? Não é para entender na prática, com o auxílio de imagens, não só sobre a característica do jogador, onde é mais viável ele jogar. Porque essa é uma grande questão. Onde o Luciano joga? Isso. Se ele não é 9, se ele não é 10... Isso é muito importante. Porque é uma forma do técnico trabalhar com seus auxiliares sem ter tempo de treino. Queimar etapas, é isso. E é o que ele está fazendo. Não dá para ficar sentado. Será que vamos experimentar? Como é que funciona? Quando o time vier para jogar em São Paulo, acabar a maratona fora de casa, vai ter um monte de jogo fora de casa. E acho que foi interessante. O time foi montado. A gente já vai chegar na expulsão. É o que ele falou, não mostramos, mas ele falou: nós, treinadores, a gente monta o plano A. E aí, o jogo tem a expulsão de um adversário logo com 5 minutos. Começa a chover, o campo começa a bola a parar, aí são os planos B e C que são... O plano A é bonitão no papel, eu vou jogar no 3-5-2, foi o que ele decidiu. Pela primeira vez, aliás, é o 4º sistema diferente, a 4ª escalação diferente, desde que ele assumiu. Dessa vez, não com o trio na frente, não com o André Silva, Luciano e Caleri, mas com o Nestor, que vai voltando ao meio, né, como
como um homem de meio de campo e uma dupla de ataque, Luciano e Caleri, 3-5-2. É isso que ele montou. E na prática isso funcionou. Claro que com o plano B em jogo, porque o São Paulo teve um a mais desde o começo e teve um campo super encharcado, mas funcionou. E as trocas dele foram boas também, né? Inclusive a troca no primeiro tempo. E a entrada do Galopo, e é a segunda vez que eu vejo o Galopo jogar na posição em que o Galopo deveria ter jogado desde que ele chegou ao São Paulo, mas ele nunca tinha jogado. É a meia-direita. Apoiador. É a meia-direita. O cara é destro, meia-direita, ele cria bastante por ali. Então tem uma série de pequenos acertos do Zubeldia nesse início. O aproveitamento maior do elenco do São Paulo, que é um elenco bom. E acho que isso explica um pouco essa série de vitórias fora de casa, além das expulsões dos adversários. O São Paulo teve expulsão antes mesmo de chegar o Zubeldia, lá contra o Atlético Goianiense, o jogo que ele assistiu, no jogo contra o Águia e no jogo contra o Vitória. Mas o São Paulo foi bem armado para esses jogos, antes mesmo das expulsões. E ele fala uma coisa, mas assim, também na entrevista, ele fala... o jogo de Goiânia foi o mais importante até agora, e não foi o jogo que eu trabalhei. Eu só assisti. Porque se não vence aquele primeiro jogo do Brasileiro, seriam 3 derrotas do Brasileiro naquela posição que a gente estava vendo lá. Animicamente o time não teria reagido. E ele viu o São Paulo jogar com 3 zagueiros, com o Luciano e Caleri mais à frente, e ganhou. Ele dá a felicitação ao Milton Cruz, que é uma forma dele trazer a galera para perto. Mas ele tem razão, na prática, aquele jogo foi muito importante para o São Paulo. A vitória contra o Atlético Goianiense para o campeonato em si, para não ficar lá no... E ele já pôde assumir com um respiro. Então, agora a gente está vendo, quem acompanha o São Paulo, uma situação. Você tem o jogo para analisar, mas tem a entrevista do cara para analisar também. Né? Era um pouco diferente na época do Dorival, porque a entrevista do Dorival era só não tinha profundidade. É o estilo do Dorival. Mas o Zubeldia, a gente vai ter bastante coisa para analisar do que ele fala também. Potencializou jogadores. Alan Franco era um cara que não tinha tantas oportunidades, jogando ali pelo lado esquerdo nessa formação com 3 zagueiros, tem feito sempre atuações consistentes. Né? Talvez alguns jogos que tenha brilhado, mas não foi mal em nenhum. Desde que ele entrou, você vai falar... principalmente do Luciano, assim, não só pelos 2 gols ontem, mas como ele já jogou como um articulador em meio a essa ausência de Rames, de Lucas e desempenhou bem esse papel. Ontem não. São Paulo saindo com 3 volantes, ele jogando ao lado do Caleri. Quando tem expulsão até entra o Galopo para ser um meia mais ofensivo, mas o Rames sempre como um atacante e aproveitando essas oportunidades. Então é um dos caras que mais cresceu nesse período sob o comando do Zubeldia, e não estou falando só pela questão dos 2 gols, pela versatilidade, jogando como meia, como atacante e como influenciou. Então assim, mesmo com tudo isso, o Rames continua sendo assunto, mas pelo menos é de um São Paulo que se encontra muito bem nesse momento mesmo sem ele. Mas assim, foi leve o Pedro. O Carpini não tinha tamanho, estofo, envergadura para resolver uma... Já só estar no São Paulo Futebol Clube, para ele já era algo pesado, desafiador, né? O maior desafio da carreira. Ainda tem que lidar com administrar uma situação do Rames, para ele era complicado. Então, por exemplo, para mim, muitas vezes ele ficava cheio de dedos. O Rames é um jogador muito bom, mas que só pode atuar 20 minutos. Aí ele jogava na Colômbia um jogo inteiro, arrebentava na Espanha e tal. Aí você falava, essa conversa pra boi dormir, porque jogar, ele joga. Ele pode jogar, não, ele só pode jogar 15 minutos. Por isso, eu não tô jogando porque ele ainda não, ele tá sentindo alguma coisa. Aí ele viajava e jogava na Colômbia. Pô, peraí, as coisas não estão batendo. E aí depois, quando o Muricy veio a público lá, numa entrevista, e meio que quase que obrigou o Carpini a escalar o Rames, pô, não, ele joga bola, a gente vê ele jogar na Colômbia, vai ter que jogar nesse time. Depois o Carpini, meio ali acuado, uma voz como o Muricy e gente pedindo arquibancada, o Carpini acabou se perdendo, botou o Rames lá depois em outras circunstâncias e a coisa já não funcionou exatamente. O Zubeldia tem tamanho. Então o Zubeldia... Primeiro é o seguinte, hoje, cada vez mais... Eu comparei um pouco quando o Zubeldia chegou com o Abel. Lembra que eu falei? Você falou assim, o Zubeldia é o Carpini que habla? Eu falei, cara, em vários momentos, daqui a pouco a gente vai poder falar que ele é o... Tô me ligando aqui, cara. Quem será que é? Atende aí, professor. Alguém que não te conhece. Não atende. Segura só pra mim aí. Não, deixa eu ler. Rames. Sem dedos. Rames. Rames. Aí que tá J. Rodrigues e um coração. Desistiu. Você acha que o Rames tá vendo o F90 agora? Não, às vezes ele te ligou, não sabe que você tá no ar. Pode ser. Mas essa noite ele manda o WhatsApp. Coração. Ele manda o WhatsApp pra mim normalmente, né? Ele não é muito de ligar, assim. Entendi. Mas o que acontece? Esse cara não é normal, cara. A comissão técnica do Zubeldia precisa ser mais bem conhecida. Então, por exemplo, o Zubeldia tem 2 auxiliares, um especialista em defesa, que é o Cubeiras, e um especialista em ataque, que é o Grueso.
Esses caras são muito participativos, são muito ativos. É mais ou menos como a comissão técnica do Abel. O Abel tem a fama, mas a bola parada do Abel, quem treina é um auxiliar dele, Bubu, que é mas muito bom. quando a bola entra, os auxiliares são muito participativos. Não, Quando a bola então, por entra, os exemplo, auxiliares são fracos. o cara do ataque, Todo mundo tem o participação. auxiliar, que é o grueso do ataque, ele é equatoriano. O cara deve conhecer o Rames muito bem, e não só por falar língua, por ser equatoriano, outro é colombiano, mas se acompanham muito. O Nelson Vivas, que é o preparador físico do Zubeldia, o cara é extremamente exigente, rigoroso. Então, certamente eles O Carpini também viu que o Ramos não dava, mas foi lá pressionar ele. Isso. A comissão do Carpini também viu. É muito parecida com, sei lá, com o João Martins, com os caras do Abel. Você vê assim, o Zubeldia, o gol, qual foi o gol do Ferrarese? Ele tava no gol, dentro do campo comemorando. Os caras são muito parecidos. Estão elogiando. Se bem que é começo de trabalho. É isso, Esse Bubu, tratamento porque se a bola não entra, é porque o cara tá cobrando demais. Ele então, se a bola entra, é participativo demais, tá no essa comissão campo. do Zubeldia é muito participativa, ativa, também em reclamação, em brigar, em enxuriçar a arbitragem. Já fizeram um curso antes de vir para o Brasil. Então eles são individualizados. Então esses caras chegam em cada jogador um por um. O que você precisa? O que você quer? Você tá afim? Vamos fazer não sei o quê. Vai esse trabalho. O preparador físico é super exigente. Imagina ele chegando pro Rames agora. Rames veterano, mas assim... Eu vou fazer essa pergunta que tá na tela aí. Não, mas é engraçado. Então, assim, Você vai entender o que é o São Paulo? eu acho que não é uma decisão apenas do Zubeldia. Eu falei, a comissão técnica dele é ativa, é poderosa, faz trabalho individualizado. Então, eles já devem ter percebido, olha, estamos agora conhecendo melhor o grupo com algumas semanas, né? Já tem 3 semanas, nem isso. Mas, ô, Bubu, posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta. E ele tem tamanho. Você acha que o Muricy vai chegar agora? O Rames não tá sendo... Algum diretor do São Paulo vai chegar agora e vai falar assim, olha, o Rames não tá sendo aproveitado. Puxa, ele vai pra Colômbia e vai jogar. Precisamos aproveitar. O Rames deixou de ser um problema puramente de uma comissão técnica. Porque eu tenho absoluta convicção. Como o São Paulo vence bem, o Zubeldia começa um bom trabalho e o assunto ainda é Rames Rodrigues. Então vamos falar pela enésima vez aí também, minha opinião, acho que já deu, né, não veio, não disse que veio, né, a verdade é essa, mais o treinador que afastou o jogador, o cara tem moral, o cara entende futebol, o cara tá grandão, é isso, essa é a diferença do Zubeldia pro Carpini. O Carpini era muito cru, não tinha essa moral no bom sentido, e a coisa depois da Supercopa começou a complicar, e o Muricy deu aquela entrevista infeliz pro Carpini, que acabou dando uma pressionada no treinador para botar o Rames Rodrigues para jogar, botou e não resolveu como sempre. É um jogador, como eu já disse, né, 1000 vezes de baita qualidade, mas assim, não é competitivo, não tá afim, então deixa para outro passar, como o Luciano, como o Galopo, que estão mais afim de jogar, que fazem funções táticas, que não tem nenhum dedo mindinho de qualidade que tem o Rames, mas só qualidade hoje no futebol não basta. Você tem que ser competitivo, você tem que ter funções táticas, e só ter qualidade, infelizmente, não basta. O cara tem uma baita qualidade, tem tudo para explodir, mas não tá afim também, né? Ao que parece. E o Zubeldia foi bem claro com relação ao repórter, né? Uma opção dele, o cara não tá pronto e é isso. E é isso, gente. Não tem muita discussão. O São Paulo vai continuar sem Rames e o Rames é que se vire para tentar voltar a jogar pro São Paulo. Acho que tanto a diretoria quanto o jogador estão esperando, né, a janela de meio do ano para ver o que é possível ser feito. Mas eu acho muito difícil o mercado para o Rames Rodrigues. Só consigo pensar em clube dos Estados Unidos, alguma coisa do tipo. Europa esquece. A América do Sul talvez tenha algum louco que queira contratar o jogador. Mas ao que parece, a novela Rames de São Paulo vai chegar ao fim e o final não deve ser feliz, não. Infelizmente, a gente torceu pelo jogador, mas eu já não tenho mais nenhuma expectativa com relação ao Rames no São Paulo. Era falando de São Paulo, né? O Luciano vem se destacando aí, vem sendo pau pra toda obra, né? Como... quem não lembra, né? Aquele ano que o São Paulo quase caiu, foi o Luciano que fez o gol aí pra manter o São Paulo no Brasileirão. Não é que quase caiu, mas que ficou sempre ali perto da zona com o Rogério Ceni, né? Os principais jogadores machucados, ele lá. Ano passado a mesma coisa, Lucas, Rames, todo mundo machucado, ele lá. E agora, novamente, o Luciano é um cara que muito pouco se machuca comparado aos outros jogadores do elenco. E quando tem a oportunidade, aproveita. É isso. É um cara que está disposto a correr. E é um cara que renovou o contrato mesmo tendo propostas do mundo árabe. Então, assim, tem um carinho grande pelo São Paulo. Acho que o torcedor do São Paulo tem que ter um pouquinho mais de carinho com o jogador. Acho que realmente, quando ele perde gols, ele pode ser meio displicente, mas ultimamente é irretocável suas atuações pelo São Paulo Futebol Clube. E para fechar, Zuzu e alegria, né? Zubeldia e alegria. São Paulo tá zubedizado, zubeldismo, tá tudo isso, né? Por quê? É um treinador que
tá dando resultado, claro que é o óbvio, mas principalmente é um jogador que tem, é um treinador que tem repertório. Alterações táticas, alterações durante o jogo e que acerta muito mais que erra, diferentemente do Carpini, que na hora de alterar um deus nos acuda, ele destruiu o time. O Zubeldia não, ao que parece, sabe o que tá fazendo. E você vê no jogo contra o Vitória, quando o São Paulo tem um a mais, ele tira o Bobadilla, o cartão amarelo, e bota o Galopo. E dá muito certo, né? Porque o Galopo foi muito bem. Então, assim, é um treinador que tem conhecimento, tem experiência, tem um cheirinho do campo. E, bem, a expectativa é grande para o torcedor do São Paulino para que possa fazer uma boa temporada, quem sabe levantar mais um caneco. Mas, se continuar desse jeito, vai fazer um bom ano. E principalmente, se deixar a gente na parte da tabela que a gente está hoje no Brasileiro, eu já fico feliz demais, porque aí você fica bem longe da zona da degola e pode abocar uma vaguinha para Libertadores, ou quem sabe algo mais. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.